Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar sobre seguros. A avaliação de risco da sua operação é fundamental para o sucesso da sua operação. E a gente está aqui com o Sancler, que é diretor da Bradesco Seguros e presidente do Sindicato de Empresas de Seguros. Então, vem com a gente. Sancler, a gente está aí no meio de uma discussão do Rio Grande do Sul e nós estamos pensando como é que a gente ajuda o Rio Grande do Sul para além da água, do alimento e do cobertor. E nós estamos fazendo algumas conversas, pensando como é que a gente soma engenharia para mitigar que isso volte a acontecer. E eu vi lá uma quantidade gigante de carros que vão ter, que foram perdidos, e carros é só um exemplo, né? Como é que fica a companhia de seguros numa hora dessa? Como é que fica quem não tinha o risco avaliado e não considerou esse seguro? Ricardo, primeiro agradecer aqui a oportunidade aqui, né, de estar com o público aqui esclarecendo um pouquinho mais sobre seguros, né? E a pergunta é boa porque muitas vezes o cliente não faz para, aqui quase não tem roubo de carro, poxa, eu não vou fazer seguro aqui porque cidade super segura, 20 anos que eu não bato com carro, cidade segura, trânsito tranquilo, e aí é surpreendido por uma enchente, né? Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que eu sempre coloco a gente avançar com a conscientização do seguro, né? Que as pessoas tenham uma conscientização do risco maior, entender que não é só uma colisão, muitas vezes é um guincho que ele precisa e pode ter um serviço ali acoplado, né? E que a gente tem, nesses casos, tem visto que, primeiro, né, num caso como esse, tem cobertura para alagamento, né? Não tem nem discussão isso. As seguradoras dão essa cobertura, então foram vários carros realmente alagados, e é uma situação bem atípica acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Porque o mercado está acostumado com enchente que o carro fica talvez um dia, no máximo 2 ali embaixo d'água. Ali a gente tem situações de semanas, né? E com barro dentro do carro. Então, é uma situação bem atípica. Já era, né? Já era. É de difícil recuperação. Não é uma questão só de um módulo do carro que você troca e tal, não. É uma situação bem mais complicada, onde praticamente você não consegue salvar nada do carro, né? Então, e a gente percebe na hora de fazer os resgates dos carros que muitos clientes, muitas vítimas não tinham seguro para o automóvel, né? Por diversas razões, às vezes porque entende que não tem risco de roubo, outra porque, não, meu carro já é mais velho, não preciso fazer o seguro. E existe maneiras de você estar, de alguma forma, trazendo aqui uma formatação de seguro para dar amparo, né? Mas é bem preocupante aqui, e eu digo assim, uma das melhores, acho que a melhor forma que a gente tem de ajudar é levar a conscientização do risco. Tivemos esse caso no Rio Grande do Sul, já tivemos aqui em São Paulo recentemente, no Espírito Santo no final do ano passado. Os efeitos que o clima vai trazer à população já está valendo. Isso não é futuro, isso já é presente, e a gente precisa preparar a população como um todo, não só tendo um seguro, que não é só isso, tá, Ricardo? É também entendendo como de alguma forma trabalhar para a prevenção do risco, para que ele não aconteça nas empresas, na residência também. Sancler, e essa questão, não, eu sou muito pequeno, minha empresa é muito pequena, deixa eu crescer, aí eu vou fazer seguro, porque por enquanto isso é supérfluo para a minha operação. Sou eu, o João, o Pedro, e a gente tem aqui uma máquina, uma prensazinha para a gente tirar o rolamento dos carros e trocar o rolamento. É simples, não preciso de seguro. Como é que a gente consegue abraçar esse pequeno empresário que, de repente, numa situação dessa de sinistro, ele perdeu tudo? É aquela história da viúva. Ele perder pouco para muitos não é nada, mas para ele era tudo. Ricardo, excelente ponto. Eu vou fazer aqui, eu vou levar um pouquinho para o residencial para a gente ter uma ideia do que acontece. Na verdade, quanto menor a sua capacidade de repor um bem, né, ou seja,
as pequenas empresas, maior a necessidade de você ter um planejamento, algum tipo de política de proteção. A seguradora, fazer um seguro é uma delas, né? Quando eu coloco para você assim, às vezes a pessoa fica ali financiando um imóvel durante 30 anos, 40 anos, né? Aí quita o imóvel e não faz seguro mais porque no financiamento do imóvel, se foi feito o financiamento pelo sistema do governo, acaba tendo a obrigação de ter um seguro. Mas numa situação que ele já quitou o imóvel, ele não faz mais o seguro. Está arriscado ele perder. Em outros eventos, num vendaval, numa enchente, qualquer outro evento, ele perder um imóvel que ele ficou, ou no incêndio também, né, durante 30 anos, financiando aquele imóvel, perder ali em 5 minutos, 10 minutos, tudo. E quando a gente coloca para esse empreendedor, né, esse pequeno empreendedor, médio empreendedor, cara, aquilo dali é a vida dele. Muita vida, tudo que acumulou da vida está ali representado por aquela empresa, né? E quando a gente tem quando tem um sinistro, e principalmente para um pequeno e médio empreendedor, não é só uma questão de reposição do bem. Por isso que eu coloco muito bem aqui a questão de estar investindo numa política de prevenção. Porque quando a seguradora vai fazer um seguro e muitas vezes manda para lá um profissional que a gente coloca aqui para fazer a inspeção do risco, ela faz uma vistoria, ela olha a questão da fiação, se os fios foram colocados de maneira adequada, se os estoques estão sendo, né, os mais inflamáveis, vamos dizer assim, estão sendo estão estocados de maneira adequada. Por quê? Porque não é só para a questão da seguradora ter menos risco, é porque a gente sabe que, ao final, o seguro é a segunda linha, né, que é você se ressarcir de alguma forma. Mas uma empresa parada por 3, 4, 5 meses, ela corre o risco de perder o quê? De perder, inclusive, a carteira dela junto a um cliente, né? Não tem entrega, o cliente precisa do produto e o cliente acaba indo procurar um outro fornecedor. E aí a cadeia está quebrada, né? Tem muitas empresas que trabalham só para um ou dois clientes, né? Pequenas empresas, muitas vezes, são ali, vamos dizer assim, fidelizadas a um ou dois clientes. Perde aquele cliente, é um choque na continuidade da empresa e começa a ter problema de fluxo de caixa, mesmo com reposições de máquina, né? É uma perrengue, é aquele espaço que outro entrou. E se prestou um serviço mais ou menos para você recuperar, como é que você recupera? Não, me espera, porque daqui a 2 meses eu comprei uma prensa nova, eu consigo... Amigo, houve uma quebra. Essa questão toda com relação... A segurança, por exemplo, porque seguro não é caro no Brasil, Sancler? Então, Ricardo, não é tão caro assim, principalmente quando a gente fala de seguro de residência, seguro de empresas, não é tão caro assim. Eu vou dar um exemplo aqui numa cotação que foi feita no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Para 50 mil aproximadamente de LMI para um alagamento, em que você praticamente consegue repor muita coisa dentro de casa, consegue colocar uma televisão, consegue colocar uma geladeira, você pode trabalhar com outros valores, mas você torna a casa praticamente habitável, né, com esse valor. A gente está falando de 50 mil em torno de uma taxa de 4% aproximadamente, né, R$2.000. Aí, mas R$2.000 é caro para 50 mil. Vamos lá, 4%, 4 sobre 100. A gente está dizendo ali que a seguradora está trabalhando considerando que vai ter um sinistro a cada 25 anos, um alagamento a cada 25 anos. Vamos olhar para o retrovisor nos últimos 5 anos, quantos alagamentos nós vimos aí repetir em determinadas cidades, né? Então, assim, a taxa não é tão alta assim. O que a grande diferença está em reconhecer o valor que tem determinados produtos, né? E aí vamos partir para uma... Não, mas mesmo assim eu achei caro. Tá, quanto é que você paga de net, né? de canal de internet, de serviço de telefonia e tal? Ah, não, eu pago na minha net lá, sei lá, R$400 por mês. R$400 por mês, multiplica por 12, 4.800, né? Então, para ver determinadas coisas, que às vezes, muitas vezes você nem usa aquilo dali durante o tempo todo, você paga 4.800, mas para repouso imóvel você às vezes não se desprende para pagar R$2.000. E um ponto importante, que, como eu comentei anteriormente, a questão da conscientização de risco, ela bem trabalhada, e é uma responsabilidade de todos nós aqui. Eu acho que
Nosso papel aqui, a gente tem esse papel, o corretor também tem um papel de distribuição dele, mas isso leva o seguro a ficar mais barato. Então, se mais pessoas comprarem seguro, você tem um princípio do mutualismo dentro do seguro, que é você praticamente dividir o risco com mais pessoas. Então, quanto mais a gente disseminar seguro dentro do país, mais barato vai ficar o seguro. A gente consegue acomodar em taxas menores. Então, a correlação de fazer o seguro é um fator também que vai gerar um prêmio menor também, um custo menor. Mas só trazendo aqui, hoje, comparado a custos em outros países, o nosso é muito mais barato, muito mais baixo. Seguro residencial, seguro empresarial, é muito baixo comparado a outros países. Né? E como é que a gente consegue pensar para que a gente, para que seja mitigado o teu risco como seguradora? Porque existe uma composição no seu custo, isso. Operação, lucro e risco. Se eu diminuo esse risco, a sua administração pode continuar, ela será reduzida se você tiver mais volume. Isso. E o lucro. Como é que a gente pode somar e por que eu estou perguntando isso? A partir do momento que você tem construções irregulares e, de repente, você tem um corretor que vai lá e traz ali alguma forma de você fazer um seguro para uma casa, um residencial, que não foi construída por um engenheiro, você ter certeza se aquilo é realmente seguro é preocupante. Você não tem alguém responsável, habilitado e responsável por aquela construção. Nós fizemos aqui uma conversa com o Miguel, que é o presidente do CREA, e ele falou: Ricardo, a fiscalização ajuda a população. Então, o CREA vai intensificar a fiscalização. Será que uma união do CREA, do CAL, do CRT, do Conselho Regional de Técnicos, não seria uma forma de ajudar esse processo de avaliação para minimizar o risco? Ô CREA, existe uma RT emitida para esse imóvel? Existe, em 1974. Legal. Existe a avaliação do imóvel durante esse período? Existe. Olha, tem uma atual aqui do ano passado, fez a autovistoria, o imóvel tem uma autovistoria, alguém responsável. A gente não está dizendo que não vai acontecer problema, mas você mitiga o teu risco. Como é que isso funciona? Como é que você vê isso? Então, cara, eu acho assim, primeiro, eu acho que é fundamental você integrar toda a cadeia. Né? Eu não acredito em um sistema funcionando com cadeia picotada. Né? Eu acho que é um ecossistema. O que eu acho assim, que pode ser feito, o que eu entendo assim, como algo que seria muito relevante para a questão, não só para a seguradora, mas para o próprio cliente. Né? A gente conseguindo ter o mapeamento e ter essa chancela, porque existem situações que nem foram comentadas aqui, que tem situação de obras, tem situação de casas que estão em situação que é numa situação de ilegal. Ilegalizável. Ilegalizável. Não tem como, não adianta pegar, não tem, porque ela está dentro de alguns parâmetros que não tem como legalizar aquilo dali. Então não vai ter seguro. Não vai ter seguro e não tem que ter casa. Sim. Né? Então, assim, dentro de uma configuração, dentro de um trabalho em conjunto, né, esses dados sendo disponibilizados para as seguradoras de alguma forma, aqui como presidente do sindicato aqui me coloca à disposição para a gente poder estar trabalhando em cima disso, isso tem retorno, sim, tanto em relação às empresas quanto em relação às residências. Isso traz para a gente diferença na hora de avaliar um seguro e, com certeza, isso vai para dentro de custo de alguma forma. Então isso faz sentido. Faz total sentido para a gente. Não temos acesso a isso. A gente pode, como a gente tem o CREA do Rio aqui muito próximo, próximo não só fisicamente, mas
com relação a ideais e modelos politicamente, da gente ter o acesso aos dados que são públicos, porque às vezes a gente fala assim, o dado é público. Amigo, aonde que eu acesso? Como é que eu baixo esse dado? Mas está lá no DataRio. Meu Deus do céu, eu não consegui pegar. Aí o prefeito vem e fala, mas é simples. É simples para quem sabe, né? Tá na moda a gente falar APIs, né? Não sei o quê, ter serviços. Não, é só você fazer um APIzinho e você vai pegar lá. Isso, o mais importante é a gente estruturar essas bases de tal forma que ela seja fácil de capturar, né? A gente busca ferramenta e tenta... Primeira missão já pode buscar anotada. Uma empresa que a gente tem dentro da própria CNSEG, empresas que têm informações, né, que buscam informações do mercado e depois servem elas ao mercado segurador. A gente pode trazer para a mesa também para discutir de que forma isso pode ser trabalhado. Mas, sem dúvida nenhuma, gera até redução de... Vamos esquecer até o preço. Pode gerar redução de custo para as seguradoras. Por quê? Muitas vezes elas vão fazer vistoria e se tem algo lá que já está com algumas chancelas, já tem lá um carimbinho lá e tal... você pode descartar aquilo dali dentro de uma lógica, né? Então você, não preciso mandar profissional lá. Vou assumir que isso daqui, tendo em vista que tem 5, 10 anos só que foi feita uma vistoria, que foi feita uma avaliação, vou assumir que está ok. Isso ajuda bastante. O que a gente tem que alinhar com o tempo? É tentar levar para o questionário, né, de avaliação algumas informações que talvez, né, para o CREA seja de baixa relevância, mas para o mercado segurador seja... Mas isso daí é o que se faz junto, né? Você se junta, conversa e começa a criar. Legal, aqui já temos aqui uma agenda desenhada para que a gente consiga gerar comprada a ideia. Uma movimentação, né? E performance bond. Então, um seguro de performance, até para a gente deixar mais claro, né? Quando você faz uma determinada obra, a empresa que não tem engenharia, ela não vai ter respaldo de uma seguradora. Uma empresa que tem uma engenharia fala, não, vamos avaliar a empresa, e eu acho que esse é um papel que a associação comercial pode fazer para criar esse match e ter um grupo de empresas, e evidentemente quanto mais vierem, melhor, que possam ter uma cobertura de falar para o seu cliente, não, se não funcionar, você tem um seguro aqui, cara. Tem seguro, se não funcionar a obra, tô indo para Lisboa, faz a obra, quando eu voltar, eu vou torcer que não funcione, viu? Porque eu recebo seguro. Então, cara, eu acho que é importante a gente colocar assim, a relevância desse tipo de seguro, porque não é uma questão só de seguro. O que tem, na verdade, é quase que uma cogestão do planejamento da obra. Né? Então, assim, a seguradora acompanha, né, vamos pensar aqui numa planilha, acompanha através de planilha toda a performance da obra. Já era para estar 70% executada. Ela está acompanhando tudo isso com você e para você, porque ela tem interesse. Naquele momento, a seguradora é uma espécie de sócia de você naquela... mais interessada, vamos dizer assim, do que você na execução daquela obra ali, de alguma forma. E isso vai levar o quê? A própria seguradora, o aval de uma seguradora, ela vai te dar tranquilidade de que você está com um prestador correto, de que você está com um prestador que realmente tem capacidade de cumprir. Né? E se uma seguradora não estiver bancando aquele prestador ali numa obra, cabe a você, né, avaliar se realmente está com o prestador correto, se ele vai ter capacidade, se de repente numa situação de preço, né, de estar numa disputa, numa concorrência de preço, acabou sacrificando as margens mais do que precisava. Né? Será que isso não tinha que entrar nas licitações públicas? Porque o prejuízo ao erário público, imagino eu, que é muito grande. Muito. É por vários. Quando você olha todo o ecossistema, são situações que, num atraso de obra, gera processo judicial, mais um processo para o nosso... Né? Para o nosso judiciário está tratando. Então, assim, eu tenho certeza que colocar isso dentro de modelo de licitação, acho uma saída muito interessante e do ponto de vista como prevenção até a determinados riscos que a gente tem. Então, acho sim que é um caminho que deve ser perseguido, sugerido e bem embalado aqui. E não pela visão da seguradora, não, é pela visão da entrega. Você coloca, mas você tem praticamente mais um sócio ali
que fica acompanhando com você a entrega daquela obra e com interesse que ela seja executada no prazo correto. Me diz o seguinte, eu vou fazer um desafio para a gente criar algum ambiente. Eu me lembro do Dr. Lázaro aqui várias vezes na associação, e essa proximidade muito grande durante décadas que aconteceu, o próprio Trabuco. Eu acho que valia a pena a gente ter aqui uma equipe qualificada de seguros para conversar com os nossos associados, conversar com as empresas que chegam à associação comercial para tirar algumas dúvidas sem aquela pressão da venda do seguro. Porque às vezes o corretor tem um modelo diferente, ele quer realizar. E um especialista vai conversar de uma forma mais tranquila e dizer, por que você não pensa nesse outro modelo? Caramba, é verdade, eu não tinha pensado assim, mas existe um seguro de performance para eu entregar minha obra? Existe um seguro que faça cobertura de alagamento? Existe? Não, eu achei que não existe. Não, existe. É assim, assim, assim. Seu risco é menor, o custo é até menor, você fica coberto. Desafio... Vamos montar, não tem, eu acho que é uma boa, trago para a mesa aqui os especialistas nossos também, até em resseguro, da própria Suíça Re. E um ponto que eu acho que você está colocando que é primordial é que, independente do produto, independente do seguro, é a gente gerar aqui o quê? A conscientização do risco. Com a conscientização, você sabe qual o seu risco e a partir daí você formata um produto, um planejamento que atende às suas necessidades. Eu acho que esse caminho, sem pressão de comprar esse produto, eu acho que esse é o melhor caminho. É o melhor, é um caminho... Eu sempre coloco, quando eu converso em outras mídias, né, que a minha missão aqui não é vender o seguro. Pela empresa que eu trabalho, que é a Bradesco, não. É levar ao leitor, ou levar muitas vezes a quem está assistindo, que a importância de ter um seguro. Se ele vai comprar com a Bradesco, com uma concorrente A, B, ou C, ou D, pouco importa. O importante é ele entender que existe um produto que pode proteger ele de alguma forma, em qualquer momento da vida dele, às vezes é a vida, às vezes é a saúde, mas que isso precisa ser trazido de alguma forma. E o que é importante, que muitas vezes a gente não acaba não trazendo, né, os números, cara, são bilhões de reais que o mercado segurador devolve para a sociedade através de indenização. E eu acho que isso é importante, o próprio cliente entender que ao final tem um retorno. Talvez não para ele, que não teve sinistro, felizmente, mas para quem está ao lado. Você faz seguro, na verdade, para não usar, né? Para não usar, né? Para não usar. Mas é um todo, né? Fazendo por poucos, né? Então, felizmente, a frequência não é tão grande assim. Mas eu acho isso importante, a conscientização de que, cara, o risco existe e pode acontecer com qualquer um em qualquer momento. Né? Você trouxe o caso aqui, né, das pessoas que tiveram o carro alagado e não tinham seguro, porque só viram naquele momento o risco de batida e o risco de roubo. E não viram o risco do alagamento, né, e perderam o carro todo. Vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho. Você vê, o time aqui é um time bem competente. O Sancler faz parte aqui da Associação Comercial. Mas não somos muitos, né, Sancler? Então eu acho que essa interação vai transformar a nossa realidade, transformar o Rio de Janeiro e o Brasil através dessa plataforma Rio de Janeiro. Então vem para cá. Sancler, considerações finais. Então, cara, primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu acho que como você colocou há pouco, o mais importante aqui é a gente desenvolver a consciência dos riscos, né? Quando a gente olha para uma família perdendo tudo, às vezes perdendo o carro, perdendo tudo que acumulou na vida, isso é muito, muito, muito chocante, né? Nós estivemos por lá, então isso é muito, muito chocante. E isso acontece todo ano com empresas, com residência, né? O cara perde a residência, o cliente perde um carro. É que a gente consiga levar um caminho de proteção e desenvolvimento, né? Assim, cara, o ponto que eu estava comentando com você agora há pouco. Qualquer país para se desenvolver, o mercado segurador também foi desenvolvido. Não, essa disruptura não existe, né? Mas a gente precisa levar a cultura, educar isso de alguma forma. Independente de estar representando aqui uma seguradora, estou aqui realmente como cidadão. É importantíssimo a gente estar levando esse caminho de desenvolvimento.
seguro, muitas vezes, é uma alternativa para o desenvolvimento, até mesmo para o empreendedorismo, né? Dele poder ter uma loja, de poder ter algum seguro protegendo um crédito que ele faz, que a gente não falou aqui sobre seguro de crédito, tem seguro de crédito também. Então, acho super importante esse nosso momento aqui, me coloca à disposição para a gente estar desenvolvendo outros assuntos aqui. E até a próxima. Pintando oportunidade, estou aqui com você, cara. Volte mais. Fica com a gente.